Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pod Mestres, o podcast da Mestres Concurseiros. Eu sou a Prof. Kelly e vou estar junto com vocês nessa temporada de podcast da Pod Mestres. Boa tarde, eu sou a Prof. Kelly da Mestres Concurseiros e estou aqui no primeiro episódio do Pod Mestres com a nossa convidada especial, a Letícia Gomes, nossa secretária de Educação de Capão da Canoa, e as colegas Prof. Real e a Prof. Andréia. Então, gurias, eu vou começar, tá, Lê, te fazendo algumas perguntas, iniciando, então, desta forma. Eu vou perguntar algumas coisas da tua trajetória, tá bom? Da tua carreira, antes de tu chegar aqui, né, a ser a nossa secretária maravilhosa. Lê, antes de tu começar a tua carreira, então, na gestão pública, tu percorreste caminhos na escola. Sim. E eu queria que tu falasse um pouquinho, porque esse nosso espaço aqui, ele foi pensado para dar fala, voz de fala, aos profissionais da educação, né? Então, a minha ideia era essa. Então, como tu representa o nosso município, sim, eu queria muito que tu falasse de onde que tu veio e como foi esse caminho que te fez chegar até aqui. Olá, que prazer estar aqui contigo, Kelly, minha amiga. Obrigada. Lá do ensino médio. Que alegria, né? Te ver fazendo esse programa, trazendo os mestres, professores. Quero agradecer a coragem aqui da Prof. Real e da Prof. Andréia, que aceitaram esse desafio de estar aqui, sim, na frente das câmeras, que não é muito fácil. Não é o nosso espaço de, né? É. Nós faz parte, é para isso que a gente abriu. Mas eu acredito que ninguém melhor do que elas, né? Com a propriedade que elas têm para falar sobre este tema tão importante que é a sala de aula. Então, estou bem feliz, nossas coordenadoras que fazem um trabalho maravilhoso conosco, sim, lá na secretaria, depois vocês vão poder conhecer um pouquinho. Coisa boa. E, Kelly, quanto à pergunta, né? Uhum. Pergunta inicial, que me moveu, que me trouxe até aqui, né? Então, eu trabalhei, eu não sou concursada também no nosso município, mas trabalhei muitos anos, né? Através de contratos, processo seletivo, e também trabalhei na rede privada, na Escola Irmã Lúcia, que é a escola do ladinho da Divina Providência, né? A gente trabalhei com a educação infantil, que é o que eu mais amo, né? Trabalhar com os pequenininhos. Sim. E no município também tive a oportunidade de passar por várias escolas da rede municipal, mas eu tive um grande amor, assim, por um lugar onde eu fui indicada a ir trabalhar. Na verdade, quando eu fui fazer um processo seletivo, de tantos que eu fiz, as pessoas vão chegando e estavam sendo destinadas ali para as escolas, e aí sobrou uma única vaga no turno que eu tinha, né, disponível, porque eu estava na particular também, que era na escola da usina de reciclagem do nosso município, né? Quem conhece, quem não conhece, também convido a conhecer a nossa usina de reciclagem. Então, hoje a escola está em obras, né? Nós estamos com ela em obras ali, nós vamos ampliar e fazer algumas mudanças importantes também para aquele, sim, lugar. Então, eu fui destinada para trabalhar lá. E aceitei, né? Na hora eu aceitei, só tem essa vaga, é para lá que eu vou, né? Eu sempre, tudo na minha vida, aceitei como uma missão também, né? Um desafio. Porque era, né? Porque era uma missão realmente, né? E aquele desafio, que ela fica na Estrada da Laguna, ela é longinho, né, do centro da cidade. Sim. Então, eu ia ali com o pessoal da manutenção, né, com a Kombi dos tio que trabalhavam, sim, lá na usina, para chegar até lá. Então, foi um grande aprendizado, né, desde da trajeto até lá, conversa com o pessoal que trabalhava lá, e encontrando uma realidade totalmente diferente da que eu vivia, né, da que eu trabalhava no outro turno, que eu trabalhei, então, em dois nichos bem distintos, né, um de total vulnerabilidade social e outro numa área particular. Então, ali a gente conseguiu fazer... parecida com a tua, a gente consegue fazer um parâmetro, né, e analisar tantas coisas, e quanto a gente também aprende nesse espaço, né. Demais. Confesso que no primeiro mês foi um grande desafio, porque realmente, né, pela questão da insalubridade lá, do lugar em si, né, porque ela fica bem próxima à usina, no mesmo pátio ali, né, um pouquinho mais para frente, mas a gente também sentia, ele sofria, né, algumas questões, quanto as mulheres que trabalham lá. Então, a escola acolhia os filhos, né, das mães que trabalham na usina, no turno integral. Nós ficávamos com as crianças lá no turno integral, do berçário até o pré, era uma escola pequena, mas com um aprendizado gigante, né? Depois de lá também, desta experiência, né, de entender que a educação precisa, né, ser prioridade, do quanto aquele lugar carecia também demais, né?
e das experiências que eu tive, e o que muito me moveu foi a questão da inclusão social na educação. Então, por isso que quando eu me tornei vereadora, os meus primeiros projetos, ou quase todos, envolviam educação e inclusão social. Porque eu estava em sala de aula e a gente via... porque hoje, né, parece pouco tempo, assim, mas evoluiu muito já. Né? Quando a gente iniciou lá, a gente não tinha tantos diagnósticos, a gente não conhecia tantos CIDs, né? Não eram apresentados. Verdade. As gurias estão aqui, eu acho que elas podem... Nós ficávamos ali com as crianças sem o profissional de apoio, que é o auxiliar da educação infantil, que ele é importantíssimo, e o auxiliar de educação especial no processo em sala de aula. Por isso que a gente hoje valoriza, e as gurias também, de dar suporte aos professores para que todos tenham esse auxiliar, porque vou dizer que há uns 7, 8 anos atrás, nós não tínhamos todo esse suporte que a gente tem hoje. Então, olhar aquela realidade, né? Enxergar as grandes necessidades que as crianças tinham, de um suporte a mais, de alguém a mais ali também para nos dar esse amparo, e entender esse universo, né? E trazer luz também, né? Trazer para a pauta, trazer para o diálogo essas questões da inclusão social, me moveu. Eu sempre falava, gente, a gente precisa investir mais na inclusão social. Como? Né? A gente procurava alguém ali na área da política para nos representar e eu nunca achava. Né? E às vezes a gente precisa sair da zona de conforto. E eu tive algumas pessoas que sempre me incentivaram, acho que tu tem que ir na área da política. Acho que... E eu conheci uma vereadora, né, em Alvorada, no município de Alvorada, que ela fazia um trabalho ali com muitos projetos na área da inclusão. Inclusive, criaram um espaço lá para o autista de atendimento especializado, pela educação e não pela saúde, achei muito interessante. Então, era um espaço de contraturno escolar, onde as crianças tinham todo o atendimento. E eu não era vereadora ainda, era enquanto professora, minha tia trabalhava lá nesse município, me levou para a gente conhecer, e aí as coisas foram acontecendo, e desejos do meu coração de poder também fazer mais. Não acreditei que eu entraria já na primeira eleição ali enquanto vereadora, né? E deu certo. Então, ali nesse processo de 4 anos, a gente trabalhou muito nas pautas da inclusão dentro da educação, com projetos de lei que foram aprovados. Tivemos muitas dificuldades de aprovação de alguns projetos, né? Aquela batalha. E aí agora, né, na segunda momento da eleição, então ganhamos a eleição, o prefeito me convidou para assumir, né, a Secretaria de Educação. Foi um grande desafio, né, um grande desafio para chegar até aqui. E é uma pasta gigante, né, quase uma prefeitura dentro da prefeitura. São mais de 2.000 servidores, 10.000 alunos, 23 escolas, fora todo o resto, né, que envolve ali transporte escolar, merenda escolar. Mas, né, estou, com a graça de Deus, assim, muito bem assessorada, né? Eu tenho certeza que, como tudo na minha vida, e tu sabe, né, a gente reza muito, e eu peço assim, que Deus me mova, e a gente conseguiu ter os melhores nomes nosso município hoje dentro da secretaria enquanto coordenadores, né? Então as gurias estão ali comigo, elas são concursadas do município, né? Toda a equipe pedagógica é concursada do município, elas não são CC, não, elas estão ali pelos méritos, né, que elas têm e por todo o trabalho que elas desenvolveram no município, a trajetória, o histórico de cada um, que hoje fazem parte da coordenação pedagógica do nosso município. Então é um trabalho incansável, gigante, e eu não daria conta sozinha jamais. Então Deus me iluminou, colocou pessoas maravilhosas no meu caminho que aceitaram o desafio, né, que não é fácil. Então as gurias falaram sim para esse grande desafio e hoje estamos aí na Secretaria de Educação com um desafio gigantesco. Nós enfrentamos grandes problemas nesse primeiro ano, né? E foi tudo isso que nos trouxe até aqui, né? Hoje, esse momento. Então, sou muito grata também por Deus ter colocado essas questões no meu coração e pela coragem, né? A gente precisa de coragem, não é fácil. E às vezes a gente vai com medo mesmo, com aquele friozinho na barriga, né? Então é sobre isso, ter coragem. E tu contou ali que tu começou a tocar no teu coração quando tu te viu naquela realidade, né? E eu me identifiquei quando eu comecei no estágio. Eu comecei lá em Novo Hamburgo, né? Porque eu estava estudando no Ensinos e daí foi onde surgiu a oportunidade. E eu também dei aula numa escola desta realidade. E aí acabou meu estágio e eu fiz um contrato e continuei na prefeitura. E meus pais diziam, não, é perigoso, né? Porque a gente vê de tudo, né, gurias? Sim, lá em vulnerabilidade, ainda, né, tudo, insegurança. Tudo. E eu me identifiquei muito. E ao mesmo tempo eu comecei a trabalhar numa escola particular aqui. E daí eram realidades, só que isso somou demais para a minha missão de prof. Eu acho que realmente
marcou para mim, assim como marcou para ti. Com A certeza. questão da inclusão social, de fazer essa luta, sabe? Porque, claro que tu tens um processo que eu digo que é missionário. Vocês, com certeza, fazem parte desse processo. Com certeza. Né? Porque Deus É uma não missão. coloca nada em vão, nenhum cabelo que cai, né? A gente É. acredita nisso. E cada um que faz parte dessa missão, junto com a Letícia, né? Com Para cumprir certeza. esse trabalho que não é só político. Não. Ele é muito maior, né? Que Eu é sempre de falo olhar isso. para este lugar, né? Este lugar que muitas pessoas não querem olhar, né? Que às vezes numa fala de um político ou outro é uma coisa, mas que eu vejo assim que só quem está lá, como Só. tu sentiu, para partir de lá Com a certeza. tua dor, né? Para pensar em E assim, soluções. até deixando claro, né, eu não conhecia a Prof. Real, a gente teve uma primeira experiência depois que passou a Sim, talvez nem eleição, conhecia depois vários que profs, porque né? alguém falou muito bem do trabalho dela, o prefeito escolheu o nome dela, também me deu uma indicação. Na verdade, a única pessoa que eu conhecia, essa prof maravilhosa, né, que foi prof dos meus filhos, e eu sou apaixonada pelo trabalho dela. O professor Tarcísio também, nós tínhamos tido um contato apenas, muito superficial, enquanto eu estava lá na Câmara. A prof, nossa coordenadora de Educação Especial, a prof. Raquel, também eu não a conhecia. Então, são pessoas que vieram não porque fizeram campanha ou porque são envolvidos em política, muito pelo contrário. São profissionais, né, que têm ali um currículo que com certeza, né, são escolhidos pelo mérito deles, né? Sim. Então isso é o mais importante de tudo nessa trajetória. Para fazer também o teu projeto, né? Dar certo? Com certeza. É extremamente Precisamos dos importante, melhores né? sempre, né? Lê, vou te fazer uma pergunta agora, já que tu falou isso. Tu te imaginava neste lugar? Eu não me imaginava nesse lugar, né? Assim, entrar na política também não foi algo que eu construí, eu quero ser político, eu quero Foi estar acontecendo. aqui. Aconteceu, deu certo no primeiro momento, como a gente falou. A ideia era projetar o nome, ter essa febre, saber se daria certo ou não, e na primeira oportunidade já deu certo. E a gente se apaixona por aquilo que a gente faz, porque política é diferente da politicagem, né? É a política para o bem comum, a política para as pessoas. A gente vive, né, de política, política pública, enfim, projetos políticos maravilhosos que a gente teve a oportunidade de fazer, enfim, buscar recursos, fazer o bem, né? Como a gente já fazia, né? Quem conhece a minha história sabe que me dediquei há muitos anos, assim, desde a minha juventude, em fazer o bem, fazer ação social, fazer algo pelas pessoas. E a vida pública, a política, eu fui movida por isso, né? Por poder fazer um pouquinho mais. E quando na primeira eleição a gente concorreu ali, o prefeito não ganhou, enfim, estávamos no nosso mandato, cumprimos ali, e eu gosto de estar na Câmara, eu gosto, né, de fazer isso, tanto quanto eu gosto também da sala de aula, tanto que eu sonhei, falei para a Tainá hoje que eu sonhei que eu estava dando aula essa noite, que eu estava ainda no maternal, né, com os bebês, com saudade. Falei ainda para ela lá, ai, que saudade que tá da sala de aula, e eu sinto mesmo, porque a gente está indo para as escolas, a gente vai muito, né, então dá aquela vontade de voltar. Mas o prefeito me convidou, né? Foi um desafio, assim. No primeiro momento, eu pensei bastante se vou, se não vou lá, né? E aí, meu Deus, quando a gente enxerga o tamanho da responsabilidade dessa pasta, né? Da educação, e às vezes lá eu paro e pergunto assim para o Tarcísio, tem noção, né? Do todo aí que está nas nossas mãos, né? Da responsabilidade que a gente tem. Porque, como eu falei, né? São 2.000 servidores, né, 10 mil alunos, e entender que toda a educação do município nesse período está ali, né, sob o nosso olhar, sobre a nossa responsabilidade, é um peso tremendo, assim, né? E eu não me imaginava, não era assim algo eu quero estar lá, eu quero. Não, eu quero fazer o bem, seja onde for, né? Onde Deus me colocar, eu quero ser luz. E aí estamos ali, né? Aprendendo todos os dias, pretendemos ficar esses 4 anos ali com essa equipe maravilhosa que só tem... Com certeza, Capão tem muito a ganhar com esses profissionais, né, que estão ali além da sua carga horária, dando além das suas forças, né, trabalhando incansavelmente. Então, eu estou muito feliz onde estou. Foi acontecendo porque era a tua missão, né? Amém. Vai acontecendo, as coisas as pessoas vão surgindo, né? E não é magia, é missão. É missão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que as pessoas não veem, olha que interessante, nos bastidores de quem cuida da educação desse município? Os bastidores, né, estão aqui, as gurias eu acho que poderiam falar um pouquinho também para nós sobre isso, elas né? estão nos bastidores. Sobre os bastidores. Muito choro, muita renúncia, né?
Eu acho que hoje nós ficamos mais lá na prefeitura Do que em casa. Na nossa casa. Exato. Mais na prefeitura do que na nossa casa. Né? Então é muita entrega. Né? Assim como numa sala de aula também, né? Que precisa existir muito amor e muita entrega, mas lá também tem muita entrega. É um lugar de fala que muitas vezes as pessoas não escutam, né? Não. Que é os bastidores, o que está acontecendo por trás. Sim, e a rede é muito grande. Nós temos uma rede com 23 escolas, né? Contando a escola Cantinho Pesce, né? Que é onde a Letícia trabalhou. Mas antes eu gostaria de dizer que para mim é uma honra trabalhar com a Letícia, com a Andréia, com toda a equipe que tem hoje lá na Secretaria de Educação. Com certeza. Porque a gente resolve as coisas são conversadas. Isso é muito importante. É verdade, né? tem bastante autonomia. Problemas tem bastante, mas a gente também tenta resolver e buscar as soluções juntos também. Isso valoriza muito também, né? A equipe. Nós temos uma boa... um bom trabalho desenvolvido junto aos gestores das escolas, que são os diretores, que nos ajudam bastante, né? No nosso trabalho, que não é fácil, né? Mas que a gente está ali, acreditando. Quando a gente acredita em educação, as coisas tendem a dar certo. Então a gente acredita, né? Acho que nós somos eternos sonhadores, né? Aceitamos. Eu acho que isso está na veia de todo professor, né? E graças a Deus a gente conta assim com a rede, com muitos professores sonhadores também. Professores, funcionários. Maravilhosos. Que são sonhadores e que sonham com a gente, né? Eu já percorri vários espaços. Exato. Públicos e também privados. Mas o sonho e o professor, ele continua sendo... E assim, tu vê que quem faz... Claro, a gente até conversava antes, mas a gente sabe que tem quem está num lugar que não, talvez, fosse o seu de missão. E está tudo bem, né? Mas não está tudo bem, porque se não é teu lugar, então dê lugar a quem quer estar, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente sabe que não, tanto no privado quanto no público, mas a gente tem que fazer primeiro com esse amor, com esse sonho, porque o profissional da educação, eu acho que não é um ditado popular. O professor trabalha primeiro com amor e o resto é consequência. Ele lida com vidas, né? Vidas, gente, pessoas. Eu sempre falei, por trás de cada aluno, eu não sei se eu enxergo assim, eu me arrepio, olha. Tem uma história. Até hoje. Gurias, eu vou fazer 18 anos de sala de aula. Essa minha jovem pessoa. Mas que bom, eu ainda penso que isso me mantém ali. Claro que a gente quer boa remuneração, a gente quer uma estrutura, nananina, mas o que mantém é isso, que faz a gente brilhar os olhos e cada uma de vocês se emocionar aqui, é que por trás de cada aluninho ali, ou jovem, porque também trabalho com jovens, e eles tocam muito meu coração. Muito. Cada um tem uma história, uma família, uma situação. E nesses tempos hoje é mais complicado, né? A gente que está na sala de aula, eu estou, por isso eu posso falar, eu não tirei meu pé de lá. Então, é um pé lá e outro cá, que eu brinco sempre, né? Por quê? Por que eu estou lá e cá ainda? Porque ainda isso fala muito dentro de mim. Os alunos me perguntam, né? A Felipe disse, minha aluna, prof, por que tu ainda está aqui, né? Por quê? Né? E aí eu tento mostrar para eles por quê. Né? Então, esse porquê é o que te move, é o que nos move na nossa profissão. E enquanto vocês estão nesses espaços que também importam para nós e para eles, né? Porque por trás deles, de cada aluno, tem uma pessoa. Tem uma história. Uma história. Tem uma história, tem um ser humano. Um ser humano ali. Então, a gente às vezes julga, mas tem que sempre pensar que tem. Aquele aluno disciplinado, aquele aluno problemático, ali, né? Por que falta, e etc. Né? Então, é bem delicado. Tem uma história que me toca até hoje, né? Enquanto eu estudava, né, na minha faculdade, eu era zeladora de um prédio pequeno aqui em Capão. E eu trabalhava bastante para pagar minha faculdade, né? Eu estudava presencial na Ubra, então a gente pagava fui tua colega na Tupic. Pagar, né? Enfim, então... Também. E tinha uma senhora que trabalhava lá, que morava lá no prédio que eu trabalhava, uma senhora muito querida, tinha poucos moradores de inverno, ela era uma delas.
E um dia eu tava lá limpando e ela, que legal que tu tá fazendo faculdade, né, e tal. E ela veio me contar uma história que até hoje, né, me marca muito. Hoje ela já era bem de idade, hoje essa senhora, ela tá com Alzheimer, né, eu até conversei com o neto dela esses dias, que fazia muito tempo que eu não a via. De vez em quando a gente nos encontrávamos ainda, né. E ela me falou que a mãe dela tava velhinha, né, assim, imagina se ela já era uma senhorinha, né. Ela disse a mãe dela, quando tava velhinha, antes de morrer, assim, fez um pedido para ela. A mãe dela também teve Alzheimer, né? E a mãe dela ficava falando, eu quero ver minha professora, eu quero ver minha professora, eu quero ver minha professora. A memória que ela gravou. E ela era de Pelotas, a mãe, né? A família não era daqui. E aí ela disse, meu Deus, como que eu vou achar essa professora? E era uma professora lá de quando ela era muito jovenzinha, novinha, assim, naquela época. E aí ela pegou o nome da tal da professora, porque ela falava quem era a professora. E ela achou essa professora, que era muito velhinha também. E ela foi ao encontro dessa professora. E aí ela foi, conseguiu fazer a visita, né? E ela falava, eu não lembro da sua mãe, eu não lembro. Claro, ela, né, não lembrava. Claro. Aí ela falou assim, mas eu preciso trazer minha mãe aqui, ela precisa te ver. Ela quer muito te ver, tu pode, né, fazer de conta que tu lembra dela? Ela disse sim. E aí marcou e levou para tomar um chá lá, né? Ela disse que quando a mãe dela chegou lá, ela levou a mãe, e a mãe dela chegou nesse encontro, foi algo que a mãe dela chorava, se emocionava, abraçava essa professora, como se ela fosse uma criança, né, no braço da professora. Lá no início. E ela falou que aquilo para ela disse assim, eu vou fazer pedagogia. E ela foi estudar. Ela fez aqui na Uniaselv até, porque daí era mais cômodo para ela. Ela disse, eu vou fazer pedagogia porque eu quero ter um diploma para poder honrar a minha mãe. E saber que na hora que a minha mãe estava perdendo a vida dela, né, se despedindo da vida, ela quis ver a professora dela da infância. E olha que marca, né, que essa pessoa deixou na vida dela. Ela falou, se eu tiver a oportunidade apenas de fazer estágio e deixar a marca no coração de uma criança, como essa pessoa deixou essa marca no coração da minha mãe, eu já vou ser... E ela concluiu, se formou, nunca lecionou, mas fez o estágio e conseguiu dar o melhor dela naquele estágio, porque ela precisava ter essa experiência. Ela falou, eu quero experimentar esse amor. Que amor é esse que deixou uma marca, que hoje a memória da minha mãe, a única memória que ela tem é da prof dela da infância. Que legal. O significado. E aí eu fiquei com isso no meu coração e eu sempre vi, eu disse, meu Deus do céu, que papel é esse? Que importância é essa? Quem é esse ser humano, né? Dentro da sala de aula, que marca a gente vai deixar na vida dessas crianças? E isso até hoje me move. Né? De nós sermos luz, de nós levarmos o amor. Tanto que há poucos dias a gente fez uma compra de uns livros, de material pedagógico, né, Déia? Conta como foi. Parecia que nós estávamos ganhando aqueles presentes, a gente entregando para as crianças. Meu Deus, era muito bom, né? Parecia, a nossa alegria. Era como se fosse assim para nós, né? Um presente para nós. Escolas assim, toda, né? E as prof olhavam também, pulavam de alegria, as crianças querendo pegar, né? E eu disse, meu Deus, assim, que bom poder, né, deixar, assim, essa sementinha de amor na ideia. Eu acho que isso não tem preço. É que nós estarmos ali, né, hoje na prefeitura, claro, o trabalho é totalmente diferente de estar na sala de aula, né? Porque na sala de aula os olhinhos brilhando é o nosso combustível, né? De tu ter a certeza que tu não, tô fazendo a coisa certa. Então, agora nessa nossa primeira compra ali, de tu chegar na escola com vários materiais, brinquedos, coisas que não tinham, né? Então, é o combustível também para tu pensar assim, não, eu acho que nós estamos no caminho certo. Sim, a educação infantil, ela é encantadora, né? E é por isso que funciona, e eu acho que vale o elogio, né, para as escolhas da Letícia e do prefeito, porque o papel do professor mesmo no espaço de gestor precisa continuar. Com e certeza. É por isso que move, por isso que faz as coisas darem certo. Nós não podemos esquecer, né, de que lembrar do chão da sala de aula, como tu falou, né, tu tá com o pé lá. Por isso que nós estamos todos os dias nas escolas. Todos os dias nossa equipe, ela não é uma equipe que fica lá na secretaria. A gente tem muito trabalho lá, mas todos os dias alguma de nós, ou todas nós, ou parte de nós, estamos nas escolas. A gente ouve de pertinho, a gente vai lá acolher as mães, os diretores, as crianças, tem a festinha, vamos levar, entregar em mãos os livros, os materiais, a gente vai aplicar as provinhas, a gente vai estar junto, sabe? Então a gente está ali junto. Isso faz toda a diferença.
Não faz só toda a sendo diferença. professores, porque eu também conheço gestores que não são. Sim, a gente ouve esses relatos. Você não conhece? A gente ouve esses relatos de dizer, olha, nunca um coordenador veio, nunca um secretário veio na nossa escola. Nós estamos lá, a gente limpou as escolas, a gente remangou as mangas e limpamos as escolas no início do ano junto. Entende? Quando tem uma obra, a gente está lá. Vamos transformar uma sala, a gente está lá, entende? Subir no caminhão e ir lá. A gente sobe no caminhão, a gente vai. A gente busca, a gente traz o material entregar, e faz acontecer. Entregamos ali os materiais, né? E daí eu chegava assim nas escolas e eu dizia assim, olha, não é de plástico. É o material, é bom! É madeira, eu dizia para vai durar bastante. Porque, claro, eu estava antes na escola. Né? E tu recebia aquele material de plástico. Que quebrava. Mas aí é que eu quis dizer, vocês têm a experiência de não ter estão estado, agora, mas ter estado. E isso conta demais. Até dezembro a gente estava nos estados todas em escola. Então, assim, vocês sabem as necessidades, né? Tem o sentimento de prof para poder pensar nas soluções também, né? A gente está bem feliz. Lê, agora eu vou te fazer uma pergunta para levar lá pro coração, talvez, ou não. Qual foi a decisão mais difícil que tu, como secretária, né, nessa experiência de secretária, tu teve que tomar até aqui, né? Decisão mais difícil? Ai, meu Deus. Eu não sei, assim. Na verdade, é uma responsabilidade gigante, né? São decisões que a gente precisa de muitos lados, assim. Mas eu acho que não teve nada, assim, que foi né? A gente teve grandes desafios. Nós inauguramos uma escola que há muito tempo, né, estava na comunidade Capão Novo, que o povo tinha anseio, né, por essa inauguração. Ali a gente teve um grande desafio, porque a gente tinha um período muito curto, desde que nós entramos, para entregar essa escola, para iniciar o ano letivo, né, lá, para que não atrasasse também o nosso calendário, enfim, a gente tinha, e a escola não tinha nem piso ali, né, não tinha, então foi um grande desafio. Não, então ali a gente não dormiu alguns meses. Já foi no início, foi no início, né, então foi bem difícil. Janeiro nós iniciamos, né, para entregar, então ali foram 2 meses de muito trabalho, né, de muita noite acordada, né, sem dormir. A gente trabalhou muitas vezes no sábado, em final de semana, a gente em função da escola, para que a gente pudesse entregar para a comunidade essa escola, né, e hoje a escola está linda. Deve ir lá conhecer. Eu quero ir conhecer, sim. Eu dei aula no estado, no Capão Novo. Hoje temos um laboratório de informática, já com todos os computadores, a biblioteca. Essa semana chegando os materiais da biblioteca, tudo novo, né? Os armários, os móveis, a sala de AE, uma escola toda completa, toda preparada para a inclusão, né? Os banheiros adaptados. A comunidade cresce bastante também, né? Capão Novo, né? As crianças estão muito felizes. Já tem a pracinha, né? Agora a gente está programando aí um ginásio para a escola também. A escola é enorme, a escola ficou linda, né? A antiga gestão iniciou e nós conseguimos terminar, então, porque tinha muitas coisas para fazer, né? A ideia era mais um ano de trabalho. A gente disse, não, a gente precisa dessa escola. Eram muitas crianças fora da escola e a gente não podia negligenciar nessa situação. Então, ali foi um grande desafio para nós. E também colocarmos, né, mais crianças na escola. Como eu te falei antes, né, a Escola Riachuelo nos deu um suporte lá de 4 salas, então foram 8 turmas, né, dividindo ali em turma manhã e tarde. A gente conseguiu levar as crianças para lá, né, esse apoio que o Estado também nos deu. A Unisc ali, que tem uma parceria, né, do Estado conosco, são 500 alunos que hoje estão ali, que vão estar na escola estadual agora em fevereiro, que a Escola Estadual de Capão Novo também teve. Então, essas questões de olhar aquela lista, né, gigante quando nós iniciamos, e hoje a gente contar com 200 crianças, 198 crianças, né, fora da escola, ainda é um número significativo, sim, mas nós tínhamos ali mais de 2.000 crianças fora. Isso tirou o nosso sono. E já chegaram, estava naquela realidade. Isso. E a fila só descia, né? Descia a escada ali, aquilo ali nos angustiava muito. Então, onde buscar, como fazer, né? A educação infantil, a André conseguiu organizar os contratos, fiscalizar as escolas conveniadas e comprar vagas nas conveniadas. Então, o problema dela foi o menor, porque ela começou, né, a trabalhar e resolver essa situação. Então, as particulares ali, nós compramos vaga em quase todas, né, Déia? Quase todas. 12, nós temos 12 escolas conveniadas hoje.
quase 100% o município paga. Né? Demanda, Então, isso, nós ali tem recurso, olhamos a questão orçamentária, Andréa ela foi, fiscalizou, organizou contratos, abriu novos credenciamentos, né, para novas vagas, as escolas foram se apresentando, então ela conseguiu resolver essa parte da educação infantil. Foram mais de 1.000 crianças só, né, inseridas na educação infantil por vagas compradas pelo município. Então, a gente teve de agir muito rápido. Né? Com certeza. Imagina. E 4 anos já é obrigatório, ensino é obrigatório também. Educação infantil, né? Desde pequeno. Isso aí, muito importante, né? Então, a Andréa conseguiu resolver isso muito rápido também, assim. E ela continua nessa missão de fiscalização, de estar nas escolas também conveniadas, além das nossas. Então, foi o que mais... assim, apertou nosso coração, assustou. Mas demos conta, então estamos dando conta, sim. Faz parte da caminhada, né? É verdade. Agora eu vou partir para umas perguntas e puxar a brasa pro meu assado, claro. Né? Como ditado. A questão, assim, da valorização dos professores, né? No sentido de que esse espaço também ele é para olhar primeiro para o aluno, mas também que precisa do professor para ter o aluno, né? Claro. Então, eu sei que Capão é um bom município, né? Pelas colegas que tenho, pelos espaços que sempre estive, nunca ouvi falar mal, mas eu quero fazer algumas perguntas para vocês. O que mais impacta a motivação e a permanência dos professores hoje no município? O que vocês acham? Nossa, coordenadora, o que tu acha? A permanência, eu acredito que todos os nossos professores que estão na rede, não digo todos, mas a grande maioria que eu conheço, e pelo tempo de serviço que eu tenho na rede, que são 25 anos aqui em Capão da Canoa. Como pouquinha experiência. Né? E estou quase me aposentando. Eu acredito muito que o professor que está em sala de aula ainda tem esta vontade de estar na sala de aula. Ele gosta de estar lá. E a valorização financeira é consequência disso. Que a gente sabe que hoje a valorização financeira ela envolve toda uma questão também do Fundeb, né? De verbas que são envolvidas na educação. Mas eu, nas escolas que eu trabalhei e as escolas que a gente agora está próxima, né? Nós vemos isso, a gente vê aquele professor que está lá por opção, por vocação, porque escolheu o magistério, né? E gosta dele, e batalha, e luta, né? E junto com a gente, né? Porque a gente sabe que uma luta sozinha, só de um lado, não é uma luta, né? Então, acredito muito que o professor que esteja hoje na educação, com os alunos, ele esteja ali porque ele optou, foi uma opção dele estar ali. E uma opção positiva. Né, eu acho que vale ressaltar, o plano de carreira do magistério não era colocado em pauta, né? Há mais de 10 anos. Exatamente. Hoje de manhã, gaveta. A gente era a próxima pergunta, né? Que ia falar. Então não é do meu conhecimento hoje para trazer aqui, mas para perguntar para vocês, né? Como é hoje projetado, até por essa gestão, o plano de carreira dos profissionais de educação no município? Nós estamos com a pauta do plano de carreira, né? Desde que nós iniciamos ali, até o Sindicato dos Professores está sempre presente também, né? Lutando junto. Então, foi nos apresentado pela comissão um projeto, né? Que seriam as solicitações deles. Encaminhamos, então, o departamento pessoal para a Secretaria de Gestão, né? Que faz toda a parte ali burocrática, financeira, orçamentária. Fizeram alguns apontamentos, devolvemos, né? E hoje de manhã tivemos a reunião, né? O professor Tarcísio estava, né? Então, onde elas também fariam iam ponderar entre a proposta delas e a do governo, fazer esse estudo, né? Tem que ter muito diálogo para nos devolver, acredito que já devolveram, hoje era meio-dia, elas iam entregar essa contraproposta ali para nós, para que a gente possa novamente levar para a gestão, né? E encaminhar para a Câmara ali. Então, há algumas questões, quando entramos, né? Nós já conseguimos resolver, tínhamos ali algumas questões de pagamentos que deveria, por nível, né, real, que deveria ser 10%, eles pagavam 8,6%. Foi feita correção. Foi feita as correções, né, desses valores que há muito tempo eram pagos indevidamente por um erro de cálculo. Então, nós detectamos isso, já corrigimos no início. O piso do magistério, que é a segunda pauta também, que há muito tempo não era pago, também o prefeito já deu ok, né? Então, nesse novo plano,
já está ok, será pago o piso, né? Não só para os de carreira, mas para aqueles que se aposentaram, né, por paridade, que se chama, que se aposentaram apenas com magistério, eles também vão ganhar né? Aqueles que se aposentaram com magistério apenas, que não fizeram a graduação, eles antigo magistério. Isso. Então esses profissionais também, né, vão receber. Equiparação. Então, a gente ficou muito feliz assim desses progressos estarem acontecendo, algumas questões de nomenclaturas também que foi pedido pelo sindicato, outra questão de 2 vice-diretores por escola, independente do número de alunos, um no turno da manhã e um da tarde. É muito importante que a antiga lei não amarrava, né, o número X de alunos. Já deu ok, né? Porque é preciso, às vezes o diretor precisa sair, o vice pode assumir ali, né? Precisa vir numa reunião, então ter um vice de manhã, um vice à tarde para dar suporte para a grande demanda que é o município. Hoje nós não temos escolas pequenas, né, gurias? Podemos dizer isso. As nossas escolas são todas de médio a grande porte, né? Então, com exceção, 1, 2, máximo. Mas ainda é preciso, né, termos isso. Então, são conquistas que a gente já está alcançando e também sobre a valorização da mudança de classe, de nível ali, que foi a proposta, né, que o sindicato nos passou e que vai para a Câmara, né, muito em breve aí. Hoje, de manhã, então, era a pauta. Essa semana toda aí a gente vai estar tramitando também, para que a gestão possa dar o ok, né, porque daí isso não compete à educação. A nossa parte é discutir, mandar os projetos, colocar e encaminhar para o andar de cima, né, para a Secretaria da Gestão. Então, que é ali que faz toda a questão orçamentária e daí eles enviam para a Câmara para aprovação. Claro que nem tudo aquilo que a comissão pediu, a gente sabe que no primeiro momento não dá para contemplar, mas a gente pôde fazer um balanço, ponderar, né, um meio termo entre o que eles querem e o que o município hoje pode fazer, né, dentro do grande número de professores que nós temos. A rede é muito grande, né? Às vezes não dá para comparar Xangri-Lá, mas Xangri-Lá é uma rede muito pequena. A gente não consegue fazer essa comparação. Mas muitas coisas no primeiro ano, e eu estou muito feliz por isso, porque nós não tínhamos reserva orçamentária, que a antiga gestão não deixou, né? Porque a gente legisla com recurso deixado pela antiga gestão no primeiro ano. Então, não tinha ali recurso para valorização, não tinha recurso para pagar esses níveis, mas a gente fez uma grande economia para que a gente pudesse, esse ano ainda, corrigir essas questões. E acredito que para o ano que vem será o nosso orçamento, será a nossa previsão, né? E aí a gente já consegue contemplar muitas outras questões, né? Mas, sobretudo, também sobre valorização, não apenas financeira, a gente também conseguiu colocar professores em sala de aula, que faltavam muitos professores. A gente conseguiu colocar todos os auxiliares para as nossas crianças, né, do público-alvo da educação especial, educação infantil também. Então, a gente conseguiu. Claro que em algum momento ou outro, por exoneração, aposentadoria, ou auxílio-doença, ficou um mês até que outro profissional assumisse. Isso acontece, mas foi um número muito pequeno. E a gente já ficou muito feliz, né, com essa conquista real, que trabalha com esse público que é do ensino fundamental, que talvez é a maior demanda, né, real ali. Sim, a maior demanda. Então, nós já ficamos anteriormente 6 meses sem professor na rede, anos né? atrás, né? Então, agora, a gente começar o ano letivo com o professor era uma meta, né? Que nós estávamos muito, né, bem preocupados com isso, de que o aluno tem que ter o professor para ensinar, né? Até porque é o ano também de avaliação externa, né? Estamos sendo avaliados do SAEB, então o professor é primordial para poder ensinar esses alunos, nossos alunos, né? E a gente conseguiu, né? Então, claro que o próximo ano batida, vai ser um sucesso melhor maior ainda. Com com porque certeza. Vocês iniciaram um ano inteiro o processo de desafios, seletivo. né? Só desafios. Então, né? Agora, claro, eu vou fazer uma pergunta que não quer calar, e os nossos seguidores, espectadores, né, que conversam com a nossa pauta, pediram, prof, pergunta para ela. Vamos perguntar a pergunta, que não quer calar. Eu já sei. A gente não precisa ter uma resposta direta, pode ser enrolada, mas o que acontece? O desafio que vocês relatam, e eu acredito que é o crescimento da nossa cidade. Muito. E Também. a gente, na escola particular, eu que trabalho na escola particular, recebe muitos alunos, né? Às vezes é incrível. Nunca teve, né? Nunca. Eu trabalhei nas 2 redes já e eu sei dizer que é incrível o número de alunos, porque as pessoas migraram para nossa cidade. É bom morar aqui, vamos falar a verdade, não é? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, Boa, a gente gente, quer também isso. Vocês trouxe. querem, não querem? E a gente precisa, claro, também ter suporte para esses filhos, né? Dessas famílias, e que vocês vejam se virando nos 30 quando chegaram tantas crianças fora da escola.
E esse momento requer uma estrutura que, às vezes, vocês também nem tinham ideia de como iriam organizar, porque não era ali o espaço, né, de vocês. Mas agora, sim, teve vários seletivos para vocês não deixar esse espaço desses buracos. Eu acho que é o que tem que fazer, para isso serve. Eu trabalho bastante com esses seletivos. Todos os municípios que eu trabalho, todo ano tem, fazem processos. E por quê? Porque essa demanda é crescente em quase todos os lugares. Estado e município. Mas há também aquele questionamento, né? Porque a carreira do professor, vocês que são nomeadas, concursadas, a gente já sabe que não é uma carreira fácil, né, gurias? Mas digna, né? Então, o concurso público, ele é o espaço de dignidade para o professor. Claro que também o privado então tudo bem, eu amo o espaço ainda mais onde segurança, eu estou, a né? colega. Mas o seletivo, eu também já estive. E ele é um espaço de insegurança, de falta de plano de carreira, né? E tudo mais. Então, se há demanda, né? E há os buracos, né? Vamos dizer assim, para serem preenchidos, há um projeto, há uma expectativa de se concursar professores, profissionais da educação, né? Com certeza. Esse ano, nós tínhamos um concurso vigente até agosto, né? Deste ano. E ali a gente conseguiu já de imediato chamar mais de 100 profissionais. A gente ficou muito feliz. Falamos com o prefeito, levamos a necessidade do município. Como eu falei, não havia questão orçamentária prevista para nomeação. O que aconteceu? Diminuiu-se o número de CCs para que ele pudesse nomear. Né? Porque existe um índice da folha, todo aquele equilíbrio financeiro. Então, diminuiu-se o índice de CCs e a gente conseguiu nomear mais de 100 pessoas. A gente ficou muito feliz e a gente cobrava muito. Auxiliares, professores, educação infantil, fundamental. Muitos conseguimos trazer ali até agosto, né? Que era onde o início de agosto, né? Que o concurso estava vigente dentro da questão orçamentária que foi possível chamar. Muitas pessoas ficaram chateadas, queriam ainda ter sido chamados, mas nós não tínhamos nem previsão para esse 100, né? Porque não havia sido deixado, né, na questão orçamentária. Chamar, mas agora? Então, assim, como fazer isso? Diminuiu-se o número ali de contratos, de CCs, para que a gente pudesse, então, nomear. E a gente ficou muito feliz, porque a gente precisa de profissional concursado que crie vínculo com aquela escola, que crie vínculo com as crianças, com a comunidade, porque essa questão de oscilar todo ano, a gente sabe que é complicado, né? Então, assim, há uma expectativa de um concurso para o ano que vem, o prefeito já colocou, né, para nós, claro, a gente vai organizando, né, todo esse, mas eu acredito que para o final do ano que vem, a gente precisa também do concurso para orientador e supervisor, que é uma rede que tem, um grupo que tem se aposentado, né, real. E tem menos, cada ano diminui o número, né? Porque os colegas vão se aposentando. O último concurso teve um problema lá com a justiça e acabou não acontecendo, então não tinha nem para chamar, né, não teve, então faz muitos anos que não tem este concurso específico. Então já foi resolvido judicialmente, agora, né, é preciso fazer novamente. Para não ser contrato, ser concurso. Isso, para ser o concurso. Então, assim, há essa, não só uma expectativa, mas essa necessidade, né? Nós teremos uma nova escola que já está licitada, né? Que fica próximo ali ao Caminito. Em breve nós vamos estar divulgando o início dessa obra, estão já preparando o terreno. Então, já foi pago a primeira entrada, contrapartida do município, né? Então, teremos uma escola para mais 400 alunos ali. Bastante, né? Então, até, é claro, 18 meses ali o período de obra, então, no final do ano que vem, a gente já vai ter que estar organizando, né, para que novos profissionais entrem, né, para dar conta, suprir essa necessidade. Sim, temos também vagas para esses profissionais, né? Exatamente. A escola de Capão Novo, Mundo Novo, também já estamos com um projeto lindo, que vai acontecer uma ampliação, quase uma escola nova, né, André? A escola do coração da André, onde ela começou também. Né, da onde ela veio, uma escola linda, e teremos lá mais 19 salas de aulas, né, para dar conta da demanda. Capão Novo é o nosso maior público, né, de espera. É o nosso maior desafio, na verdade, ali, porque a maior lista de espera hoje é lá em Capão Novo. Cresceu muito, né? Porque tem só uma municipal, né, e uma conveniada. Onde ela comprou todas as vagas. Eu comprei todas as vagas, mas não dá conta.
Hoje é onde nós temos mais crianças. E teremos uma escola linda lá, com energia solar, captação de água, uma escola sustentável. Né, Andréia? Fala do teu projeto. Um projeto lindo. É quase uma escola nova, literalmente. Né? A gente vai ocupar mais 2 terrenos para trás ali. Então, nós vamos precisar de profissionais, né, muito em breve. Então, claro que já a Secretaria da Gestão, que é quem organiza, né, essas questões de contratação, de nomeações, de concurso público, nós já levamos. A burocracia grande. Nós já levamos para eles assim a necessidade, eles conhecem também, né? Então, para que já possam ir estudando, né? E também, segundo a arrecadação do município subindo, quanto mais alunos nós também tivermos na rede, mais recursos a gente tem também, né? Proporcional. Então, é um trabalho a muitas mãos, né? Não somente da nossa parte, que a Secretaria da Educação ela fica mais com essa questão pedagógica, administrativa das escolas, mas toda essa questão de recursos humanos, né? Compete, então, a Secretaria de Gestão e do RH, que já estão também a par, né, da necessidade que temos de um concurso público aí para a área da educação. E acredito que algumas outras áreas também, saúde, ali, algumas porque tudo áreas. Cresce, né? Eu acho que uma coisa acompanha a outra, né? A educação cresce, saúde cresce. Se tem né? mais alunos na escola, mais doentes. Também tem. Daí tem que tudo estar de acordo. Nossa né? cidade cresceu bastante. Muito. Isso é muito importante, né? Tem uma questão que nos preocupa, que o censo, né, foi deficitário, o censo que foi feito em Capão. Ele apontou cerca de 64 mil habitantes. Nós sabemos que nós temos um número muito maior, tendo em vista o número de cartão SUS que hoje o município tem, que são quase 100 mil cartão SUS do município. Então, os números não batem. Né? Então, o recurso que vem para o município é para 64 mil habitantes. Mas 64 mil? Hoje a gente sabe que essa não é a realidade. Mais de 100. Muito mais. Não, de fato é. De fato mas é, o censo tá ele não foi, né? Correto. Não, ele não foi fiel aos números. Então, isso também impacta em menos recursos chegando no município. E aí dá conta, né? Tanto na educação quanto na saúde, com orçamento menor que aquilo que realmente a população que a gente tem sempre fica... os números não fecham, né? As contas não fecham. Mas, para o próximo censo, a gente precisa até alertar, né? E a gente tem falado isso com os deputados, a importância de um censo que ele seja fiel aos números. Porque senão a gente não vai dar conta, né? Infelizmente. Porque tudo também tem as questões burocráticas. Tudo, financeiro, orçamentário, o recurso precisa entrar, né? Para que a gente possa investir, devolver, né? É prioridade, claro que a gente não está lá no espaço que tu está. Mas a gente entende, né, que a educação, saúde, né, são questões prioritárias. E a carreira do professor, que é do seletivo, né, que é o ACT, o contratado... Sim. Ele é uma carreira instável, né? Então, se tem demanda, a carreira do concursado é o ideal, né? Com certeza. A gente também opta por isso. E anseia por esse momento, Exatamente. Né? Então, deixa eu ver o que mais. Eu vou falar agora de questões mais gerais sobre a educação como um todo, daí também vocês podem se dividir para responder. Que ótimo. O que vocês acham que hoje é o maior desafio da educação nesses tempos? Tem tantos, né? Tantos desafios. Mas eu acredito que algo que veio nesse momento, assim, que tem nos ajudado muito, porque a rede social, a internet, o celular, o digital, né, estava atrapalhando muito, né, no desenvolvimento dos nossos alunos. Hoje, não pode mais o uso de telefone celular, né, na escola. Isso, para nós, assim, é um desafio, mas foi muito positivo. Né? Muito positivo na rede. Hoje nós temos, claro, para uso de pesquisa, os laboratórios de informática, a gente tem... Não é que a criança vai ficar, né, aniquilada, não vai ter acesso, não, muito pelo contrário, tem acesso à informação, tem acesso à informática, à internet, tudo. Tem as lousas digitais, lousas são digitais, cada sala. Todas as salas de aula a gente tem lousa digital, internet. Tem laboratórios, né, a gente está ampliando também. Então, assim, mas algo que me preocupava muito, né, era essa questão, né, de eles estarem conectados ali e desconectados da aula. Desconectados, né, do mundo real. Isso trazia um prejuízo gigante.
para as escolas, fomentava muito brigas, a gente tinha em grupos de fofocas. Olha, muitas, a Real que trabalhou diretamente na escola, nessa público jovem, né? Principalmente os alunos maiores, ali de 7º até 9º, né? Onde criavam figurinhas denegrindo a imagem do colega, do professor bullying, também. E aí entra o cyberbullying, o bullying virtual e tudo isso. Era muito desgastante. Não é que não aconteça, mas diminuiu drasticamente, assim. Muito. Bastante. Alguns casos que acontecem na rede de bullying e cyberbullying hoje, né? A gente precisa, né, também outra questão além dessa, claro. E hoje a gente consegue ir no recreio, como se chama, né, no intervalo das escolas. O que a gente encontra? Eles lendo, jogando, xadrez. A nossa escola, o nosso município está com projetos de xadrez maravilhosos. A gente fez concurso de xadrez, interescolar de xadrez, porque eles praticam na hora do intervalo. Achei muito legal, voltando lá na nossa infância, pulando elástico, pulando amarelinha, jogando vôlei no intervalo, criança sendo conversando com outro colega. Conversando com o colega. Muito legal. Vocês já viram um recreio ao contrário, quando podia o celular? Nossa, ninguém. Imagina. Cada um sentadinho. Se fizesse uns 5 minutos, mesmo juntos, cada um aqui. Claro que não um levanta a cabeça. Né? E aqui não é só da educação, porque a sociedade como um todo está aqui. Está conectada. Quem somos nós, né? Mas a gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte lá na escola. E isso já está ajudando muito. Ao menos 4 horas, né? Pelo menos naquele período ali, né? Trazer eles para aquela realidade. Voltar a fazer eles tocar em livro, né? Folhear livro, né? Ter essa questão do contato, né? Escrever, né? Trabalhar a motricidade de novo, né? É verdade. Porque eles tiravam foto, né? Tiravam foto do quadro, do conteúdo, né? Enfim, era muito prático para eles. E agora a gente tem também a tecnologia a favor, como tu disseste. Esta ferramenta que é esse quadro digital, eu já trabalhei. Maravilhoso. Que maravilha. E é no coletivo, né? Vídeo, eu dou aula de biologia. Vou ali, coloco um vídeo, coloco imagens. Muito legal. Enriquece a aula do professor, né? Muito legal. Trabalhar as questões de geografia, localização geográfica, trazer o mapa ali para eles, né? Mostrar. Isso tudo a gente tem, né? A gente consegue ofertar para eles. E esse desafio é um que a gente foi muito positivo, né? Porque a gente estava com um problema muito grande, né? Quanto a isso. E uma outra questão é trazer de novo, né? Conseguir virar essa chave na sociedade e trazer o professor para este papel de importância que ele tem. Como lá, quando nós estudávamos, o professor, ele era o mestre. Ele era autoridade. Ele era a maior autoridade, ele era a autoridade naquele lugar. Sala. Bem diferente. Né? Então, assim, a gente precisa devolver ao professor isso que é dele. Né? Esse papel que é dele, de protagonismo, né? Do professor. Ele é o detentor, ele está ali, né? Ele precisa ser respeitado como mestre que ele é. Né? Aquele que abre mão de todas as coisas e se dedica para essa profissão, que não é fácil, que é desafiadora, né? No mundo hoje instantâneo, no mundo hoje do imediatismo, no mundo hoje que nada mais, né, prende a atenção. Então, quem é esse professor que se reinventa todos os dias? Né? Porque a gente às vezes ouve o pai, que eu não consigo ficar um dia, né? Tu tem um filho, imagina numa sala de aula com 20, 30 alunos, né? Então, essa pessoa, ela merece e deve ser respeitada como mestre que é. Então, resgatar este valor, este lugar na sociedade que o professor tinha e deve ter, a gente precisa fazer um trabalho muito grande. Isso eu sinto e vejo pelos colegas, a fala se multiplica, né? É um grave problema social, eu acho que na nossa geração, não sei se... A gente tem feito um trabalho também com a questão da evasão escolar, de dizer que o filho não pode estar faltando aula. Exato. A gente fez um trabalho muito legal, a Realiane fez nas escolas, porque hoje a gente vê a evasão, a falta de comprometimento na escola, os anos finais afunilando, né, as crianças abandonando ali. Então, a gente conscientizar esse pai da importância do estudo. Né? De frequentar todos os dias. De estar ali naquele espaço, que é um espaço de aprendizagem diária.
né? Ele não precisa só de um diploma, ele precisa verdadeiramente aprender. E a gente fez também esse trabalho, né, de aproximar a família da escola e colocar no coração dos alunos esse sentimento de pertencimento. A escola é minha, né? Eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso amar. Esse profissional está se dedicando para mim, né? Então, é um trabalho grande, mas a gente tem conseguido resultados bem positivos. Né? É verdade. Então, Lê, eu vou te fazer agora umas perguntas que a gente chama de ping-pong, tá? Então, é assim, eu faço a pergunta, tu pensa e responde rápido. Ai, meu Deus. Pouquinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Um professor que marcou a tua vida. Um professor que marcou a minha vida, foram tantos. Será que eu posso falar alguém? Eu posso falar da tia Neuza, que ela foi minha professora. Ótimo. Né? Eu fui também aluna dela. No Quem não foi, eu médio, acho todo mundo. ela foi minha professora, ela marcou a minha história, tanto que ela faz parte da minha vida até hoje. Sim. Então, ela é uma referência. Claro que a disciplina dela era uma disciplina maravilhosa, para mim que gostava, né, religião. Então, mas assim, não só disso, né, mas do quanto que ela nos ensinou, né, sobre ser uma pessoa do bem, sobre ser luz, sobre fazer o bem. Então, eu trago muito do que ela me ensinou. Na tua vida, na né? minha vida, fazer. com certeza. Eu também. Agora, uma frase ou um princípio que te guia? Um princípio que me guia, vamos lá. Eu detesto mentiras, assim, sabe? Eu gosto de trabalhar com a verdade, com transparência. Então, assim, eu sou muito transparente, sabe? Assim, eu sou muito coração, eu choro mesmo, eu falo, né, aquilo que o meu coração traz. Então, assim, às vezes a gente deseja que as pessoas sejam conosco, né, mas nem sempre são. Mas é sobre isso, assim, sobre trabalhar com a verdade, sempre. Sempre. Meu pai sempre falava, né? Também muito doa assim. A quem doer, mas a verdade tem que prevalecer. E eu falo isso muito com a minha filha, não é fácil com os adolescentes, mas quando alguém falta com a verdade comigo, me dói muito, também. Sabe? Me dói muito. Também sou assim. É bem difícil. A verdade, a honestidade. Né? Sabe a uma verdade, coisa, Gurias? Né? São valores essenciais. Valores essenciais que a gente não pode deixar se perder. Não. E se ver se perdendo. Muito. Né? E fazer o que é certo. Exatamente. E o que é verdadeiro e honesto mesmo quando ninguém está olhando. Exatamente. Para mim, isso é bem honesto. Né? Então, Lê, outra pergunta. Um livro ou uma pessoa que inspira a tua gestão? Que inspira a minha gestão? São tantas pessoas que inspiram a minha gestão, né? Agora. Então, assim, quando eu iniciei ali nesse processo da gestão, falar agora, assim, né? E a gente precisa organizar, eu preciso pensar quem vai ir comigo, né? A primeira pessoa que eu pensei foi na Andréia, né? Então, porque ela me inspira, porque eu sou da educação infantil e ela é algo que... E eu olha aquelas aulas dela, eu ficava apaixonada, né? Meu filho é apaixonado por ela, minha sobrinha, ela não pôde ser professora da minha sobrinha chorou, né? Porque ela tinha saído do Divino, eu não quero, eu quero a prof. Andréia. Então, a Andréia me inspirou, né? De ter ela comigo nessa gestão, porque eu desejo que cada professor alfabetizador, né, possa ter a oportunidade de conhecer o trabalho dela, que possa ter um pouquinho, sabe, do que ela faz para as pessoas, para os alunos dela, porque é mágico, assim, né? A Letícia enche os olhos d'água, viu? Que ela fala no coração. Que legal. Quando ensina, né, a gente fala. Ensina com o coração, ensina com a alma. E a última pergunta da Ping Pong aqui é o que te faz acreditar todos os dias na educação pública? O que me faz acreditar na educação é aquilo que me trouxe até aqui, né? Eu venho de uma família simples também, né? Estudei na escola pública, tive que trabalhar muito para conseguir, né, me formar, né? Acreditar que a educação ela transforma de verdade, né? E aquilo que eu falo, não importa de onde tu venha, não importa a tua vida, né, tua vida financeira, não importa, né? Educação, o conhecimento, ninguém vai tirar de ti, né? Ninguém vai tirar de ti. A minha avó, ela era analfabeta, né? E ela sempre falava isso, minha filha tem que estudar. Vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Ela sempre falava isso para nós, sempre falava isso, né? Meu avô também, vocês têm que estudar. Ai, que pena que a avó não pode. Eu falei, não, eu trabalho, eu estudo. E ela achava o máximo aquilo, né? Ela não pôde estar na minha formatura, nem meu avô já não estavam mais vivos para viver isso comigo. Mas eles sempre falavam sobre isso.
estudem. Eles não tiveram a oportunidade de estudar, mas eles nos falavam isso. E é isso que eu falo, né, para minha filha, para as pessoas, não importa de onde tu veio, né? Como eu falei, eu era zeladora de um prédio, trabalhei lá, isso não me fez menos, né? Mas isso me possibilitou, trabalhei no comércio, no mercado, em padaria, né, para que eu pudesse pagar meus estudos. Meu pai não tinha condições de pagar a faculdade para mim, né? Era caro. Na nossa época era bem caro. Hoje tem outras opções, né? A gente tinha que pagar a faculdade, a gente pagar material, a gente pagar o transporte. Era aquela função. Então, eu precisei, né, trabalhar muito para que eu pudesse garantir, né, isso. Então, a educação, ela transforma vidas. Ela, como eu falei há pouco tempo, né, ela deixa marcas. Né? Eu conheço uma realidade de uma família inteira que apenas uma pessoa quis estudar. Hoje ele é professor universitário. E ele veio da mesma vulnerabilidade social e às vezes até da mesma miséria de não ter realmente o que comer, muitas vezes. Ele optou por estudar. E ele venceu. Onde os demais todos se perderam neste caminho. Por escolhas. Né? Então, assim, vale a pena. Vale a pena, sabe? Por mais difícil que seja, vale a pena. A gente precisa acreditar. E é possível. E quando a gente vai... Hoje eu falo, né? A gente traz muito a Moacir, a escola Moacir, que é a nossa escola que está numa área de vulnerabilidade social muito grande. Quando nós chegamos lá, nós convidamos um diretor para assumir aquela escola, que ele veio lá da Iracema Visoto, de uma realidade totalmente diferente. Nós chegamos na Moacir, quando nós vimos o espaço físico, ele nos assustava. Porque, além de ser num bairro que tem maior vulnerabilidade social, ele estava realmente abandonado. O lugar era sujo, era cheio de entulho. E o diretor chegou lá, ele meio que, né, deu aquele baque, porque ele vem de uma outra realidade do município. E aí, o que eu falei para ele? Vamos limpar, vamos organizar. A gente não tem nada para fazer, a gente pode limpar, né? Vamos trazer o caminhão, vamos cortar essa grama, vamos tirar esse lixo, vamos limpar. E a gente limpou, tirou tudo. Fomos todos ajudar, né? E a escola já tinha outra cara. Já foi mudando. O espaço físico vai fazer... A gente tem uma obra prevista para lá também, né? Que é a nossa segunda obra, depois da Capão Novo, que é essa escola. A gente conseguiu comprar os terrenos do lado já, para a gente ampliar a escola. A gente conseguiu comprar este ano. Então, é um sonho para aquela comunidade. E hoje, quando a gente entra lá naquela realidade de maior vulnerabilidade social e vê o diretor, que ele é da área da matemática, robótica, né? Ele levando os alunos dele para concorrer, para participar em um ano, nem um ano de trabalho. 10 meses. Museu não sei o quê, Olimpíadas de Robótica, as crianças ganhando medalhas, prêmios. O intervalo deles, o recreio deles, o comportamento das crianças, eles querem... Quando eles olharam ali a figura masculina de um homem, que também veio do interior, que também passou bastante dificuldade para se formar, né, professor, eu também posso. Né? Eu também posso chegar lá. E isso tem feito toda a diferença. Ele faz questão de dar bom dia todos os dias na fila, eles fazem fila, cantam o hino, toda aquela disciplina que eles têm, eles amam. Ele dá bom dia, dá aquele grito, eles bom dia, vão lá, acolhe o diretor. À tarde, boa tarde, ele dá. Quando ele foi levar os alunos, que ele vai junto nesses lugares, eles sentem falta do bom dia do professor, do diretor, né? Eles cobram da gente. E enxergar essa realidade, dizer assim, ó, que é possível. Não importa o bairro, a questão financeira. Sonhar de novo. Mudando realidades. Mudando realidades. Acredita. E os pais felizes, as crianças não faltam, faça chuva, faça sol. Fizeram um projeto muito legal de turismo, levamos os alunos no Hotel Araçá essa semana, estava chovendo, que Deus mandava, né? Foi na sexta, não lembro, na quinta ali, e nós levamos eles, né? E eles felizes, o hotel fez um coffee break, explicou tudo sobre hotelaria, já pegou currículos para o menor aprendiz, ele oportunizando. E amanhã a gente tem um baita de um projeto dessa mesma escola, que é a Feira das Profissões, né, das profissões, na Casa de Cultura, destinada para os alunos dos 9º anos de toda a rede. E essa escola organizou. Eles vão fazer carteira de trabalho ali, eles vão fazer documento, aqueles que não têm. Eu achei assim, é transformador, então tu precisa querer transformar também, né? E as pessoas certas no lugar certo. Exato. Então a gente está muito feliz assim com o trabalho dos nossos gestores e dizendo mais uma vez, né? A gente precisa acreditar, a gente precisa ser a luz naquele lugar, porque dá certo, é possível transformar vidas através da educação, é muito possível. E olha só, 9º ano eu chego lá, eu entro na sala, eles querem mostrar o caderno.
porque ele fez agora o aluno destaque. O aluno destaque do semestre ganha foto no painel da escola, toda a escola, ganha prêmio o aluno destaque. Então, o caderno é ponto, as notas, o comportamento, tudo é ponto para o aluno destaque. Então, aqui Soró, meu caderno perfeito, né? Incentiva, inspiração. Gente, é muito lindo, sabe? Então, assim, é o que eles precisam, um empurrãozinho a mais, né? Um olhar a mais. Cada realidade tem sua particularidade, mas ali eles precisavam disso. E a gente chegar lá, encontrar a escola limpa, organizada, com todas as dificuldades que o prédio tem, mas assim, merenda impecável, os trabalhos impecáveis, os projetos maravilhosos, os alunos querendo mais, sabe? Querendo mais. E agora eles falam, não, senhora, quando a escola estiver pronta, a gente não vai estar aqui, porque a gente já vai ter se formado, né? Eles com esse sentimento de que, né? Falei, não, mas vocês são os convidados de honra para a inauguração da escola, né? Os irmãos vão estar aqui, a família vai estar aqui. Então, eles também têm sonhado muito com isso. Quando a gente comprou os terrenos do lado ali, nossa, foi uma festa, né? Uma alegria para eles de dizer, vai acontecer a nossa ampliação, a nossa reforma. Né, muito legal. A gente está muito feliz. E é sobre isso, é acreditar. A educação, ela é o único caminho, né? Não há outro, para que a gente possa transformar a sociedade. Tá aqui, né? Eu quero finalizar, né, esse nosso bate-papo. Acho que se a gente se reunisse outras vezes, a gente ia ter assunto, muito assunto, né? Muitos assuntos. Logo nós aqui reunidos. Muitas temáticas. E agradecer pela contribuição. Desejar para ti, Letícia, junto com parte da tua equipe, acredito que tem, né, vários tem outros mais, aí tem mais colegas. Maravilhosa. Desses projetos, né, que tu tem no teu coração, juntamente, né, com, claro, o prefeito e o município em executar. E eu desejo que vocês realmente, né, consigam alcançar todos esses as expectativas que às vezes vocês têm, às vezes não conseguem, não tem verba, aquela coisa toda, mas eu sei que eu conheço vocês, conheço a Letícia, eu sei que o que tiver alcance, né, tu vais querer alçar os voos maiores que tu puderes neste espaço, tu estás hoje gestora, e tenho certeza que tu não chegou, eu te conheço, mas mesmo assim, né, não chegou aí neste lugar por nada, e tu veio para representar, né, a nossa comunidade também falando do lado dos professores, mas também por esse lado tão humano, né, que tu carregas. Eu acho que isso é muito importante num espaço de gestão e de importância que é no município, ou que seja no estado, mas aqui no nosso caso uma pessoa com o teu perfil, né, e que eu acho que isso faz toda a diferença na gestão da equipe e também na busca pelas soluções que problemas tu deve carregar de montão, aqueles que tu nunca imaginou que ia carregar, né? Então, assim, te desejo mesmo muita luz. Amém. E que essa luz se multiplique, como tu mesmo sempre fala, e que a gente possa se encontrar em outros momentos, né? Com certeza. Foi muito rico esse encontro, uma contribuição, uma troca muito feliz para mim. É a minha primeira, né? Vou ter outros. Estão honrada, né? Legal, eu estou também honrada pela presença de vocês e fiquei muito feliz, foi muito legal. Agradeço de coração, tá bom, profs? Agradeço também. Nós agradecemos. Quero te agradecer pelo carinho, pelo amor, né? Pelo teu trabalho, pela tua dedicação com os teus alunos, pela tua trajetória de força, de garra. Quero agradecer as colegas aqui, né? Minhas cascas de bala, como diz o prefeito. Cascas de bala, Nossa equipe é maravilhosa, que tem parte da equipe representando, né? Sozinha a gente não vai a lugar algum, né? Então eu dependo, eu preciso. Sozinho a gente não vai. Eu preciso delas 24 horas por dia, né? Então elas fazem ali, se não fosse eles, né? Todos, as gurias e os meninos, professores, a gente não conseguiria ter esse resultado. Claro que nós somos perfeitos, temos muitas coisas para alcançar. Humanos, né? Somos humanos, mas estamos lutando e buscando o melhor para todos. Quero agradecer também ao prefeito que me deu essa grande oportunidade, né, esse grande presente para nós de estarmos ali nesse desafio, que dá um friozinho na barriga todo dia, né, mas que a gente está conseguindo, né, gurias? Aí fazer com muito amor, tem acima uma de qualquer caminhada coisa. Ainda tem muita coisa, tem uma longa caminhada. E a gente tem muita novidade, muita coisa boa chegando até o final do ano. Esse espaço estará sempre aberto, né, de comunicação, de fala e, enfim, que vocês quiserem trazer de novidade, a gente vai trazer. A gente agradece, né, gurias? Muito obrigada. Vamos sim. Vamos vir contar as nossas novidades. Com certeza. Então tá, muito obrigada. Obrigada. Imagina.
Muito obrigada por você ter assistido até o final. Agora deixa aqui nos comentários quem você gostaria que a gente convidasse para os próximos episódios. Um beijo no teu coração e até a próxima!